agora eu estou gravando a aula. Eu peço para vocês abrirem na página 32. Página 32 de História. A aula está sendo gravada. A partir de agora, a gente vai iniciar o capítulo que fala sobre o Império Romano. Roma, certo? O maior império da antiguidade, o Império Romano. É o império que vai, vamos dizer assim, ser o marco do fim da Idade Antiga e início da Idade Média. A queda do Império Romano marca o fim da Idade Antiga, o início da Idade Média, tá certo? Vamos explicar tudo direitinho para vocês compreenderem de que se trata esse império, o Império Romano, Roma, ok? Deixa eu fazer um negócio aqui. Tio, licença. Diga. Aceita Pedro aí, que Pedro vai entrar. Pedro tá querendo entrar na chamada. É Folas sempre ou é Pedro Santiago? Até agora ninguém solicitou não, viu? É porque ele falou no WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Ninguém me solicitou. Nem Luísa e nem Pedro solicitaram, não. Estou aqui sem a solicitação nem de Luísa nem de Pedro. Pera aí, tio. É que o Pedro tá falando aqui. Eu acho que ele deve bem ter entrado. Ele falou que tá pedindo. Não está pedindo. Se está pedindo, não está pedindo em outro link. Vocês estão vendo agora, eu estou compartilhando a minha tela para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vocês estão vendo Sim. vocês estão vendo alguém pedindo para entrar nesse momento? Assim, Não. participar da reunião? Não. Então, não tenho condições de aceitar. Eu não estou conseguindo aceitar como pessoa. Eric. Gente, ó, não desativa só de ninguém não, tá certo? Tem dois alunos, eles estão falando que tem dois alunos que estão querendo entrar. Quem é Graça? Eu falei a ele já, gente. É Usa o Cleise. link que eu te mandei aí. Aí ele falou, beleza. Quem é Cleisiele, Santiago? É da tarde. Cleisiele? É Pedro. É que ele tá entrando na conta da irmã. Tem certeza que é Ele ele? tá descarregando. É, tenho. Sim, ele falou na outra aula, ele entrou com esse nome também. Douglas Santos. O senhor permitiu dele entrar na aula? Permitir. Oh. Cristiane entrou. Cailana entrou? Entrou, Cailana. Ô tio, ele disse que o senhor recusou. Pede, manda de novo. Foi uma coisa aqui. Manda de novo, manda de novo. Opa. Bom dia, Douglas. Manda de novo aí. Manda ele mandar de novo. E Luísa, cadê Luísa? Mandou. Luísa disse que está mandando e não está conseguindo entrar. E aí? Aê, Pedro entrou. Douglas? Não tem nada, Pedro. Tá bom. Eric, tá bom. Pronto, gente. Eu acho que por hoje é só. Mandei agora para a Luísa. Para o Luiz, não foi? Tá certo. Estou só esperando o Luiz entrar. Pronto, o Luiz entrou agora. Tá voltando Joaquim. Joaquim. Joaquim entrou na aula de Samantha e de matemática, só que ele não apareceu ainda.
mas eu acho que ele vai falar com o Pétala. A Pétala vai mandar um link para ele. Certo? Gente. Tá. Vai ser resolvido. Vamos lá. Página 32. Página 32. Vocês estão vendo agora? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Sim. 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 Pronto. Qual Unidade página? 6, 32. Certo, Luísa? Certo, certo. 32. Aí tem lá a questão do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que foi construído entre 1858 e 1867, e era a propriedade de um grande cafeicultor, e em 1896 foi adquirido pelo governo federal para sediar a presidência da República. E em 1960, quando a capital do Brasil foi transferida para Brasília, o Palácio do Catete foi transformado no Museu da República, e seus jardins foram abertos ao público. Tem 3 perguntinhas. Essas 3 perguntinhas, elas são, vamos dizer assim, pessoais. Quero que vocês anotem e coloquem para casa. Eu posso colocar no caderno, professor? Sim, página 32. Página 32, coloquem para casa. Certo? São 3 perguntinhas. Vocês vão fazer isso no caderno. Aí estará aqui algumas fotos do Palácio do Catete, isso no Rio de Janeiro. O Museu da República. Eu disse assim, mas Jorge, por que República? Porque uma das fases da Roma Antiga é o período republicano, quando Roma era uma república. Mas antes nós vamos estudar sobre a origem de Roma, onde ela surgiu. Não, Roma é um império, mas ela surgiu como uma cidade, tá certo? Então, Roma se tornou o maior império da antiguidade, mas surgiu com uma pequena cidade, uma cidade de agricultores, uma cidade de pastores, que foi crescendo e dominou o mundo conhecido da época. Alguém quer fazer alguma pergunta? Além de Grécia e Roma, qual foi assim um império bem grande? O Império Persa foi muito grande. Muito grande. O Império Persa foi o primeiro grande império da antiguidade, o Império Persa. Tá certo? Foi um dos maiores. Também. E tem outros, mas assim, os mais estudados, mais conhecidos, o maior de todos é Roma. Herdamos muito do Império Romano. Nós herdamos muito. Principalmente, quando digo nós, é nós brasileiros, herdamos até a questão da língua. Oi? Você solicitou, foi? Não. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, já. Tá certo? Então, qualquer dúvida com relação a esse assunto, é muito importante esse assunto. Vocês podem parar, tá certo? Vocês podem, assim, professor, eu estou com dúvida nisso. Eu só vou pedir para vocês, primeiramente, desligarem o áudio de vocês, o microfone de vocês, o microfone de vocês, para não atrapalhar. Eu não vou desligar, só se alguém deixou aberto sem querer, eu vou desligar, mas eu não vou. Estou pedindo a vocês para vocês se desligarem. E teve dúvida, não escrevam. Não escrevam. E como eu estou projetando a tela do notebook, o que eu vejo é a minha tela. Então eu não consigo ver essa tela que vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Eu tô vendo a nossa tela, a sua tela. Eu tô vendo a tela do seu computador. Eu também, eu tô vendo a tela do Meet. Vocês estão vendo a tela do Google Meet, né? A tela do meu computador. Então, para eu desligar o microfone, para eu ler o chat, eu preciso estar nessa tela aqui.
Tá certo? Então, para eu desligar o microfone, para eu ler o chat, uma pergunta de alguém, tá certo? Eu tenho que estar isso aqui. Então, não, sério, não escrevam no chat. Faça uma pergunta. Ou então, do tipo assim, avisa, professor, lê o chat, aí eu vou lá e passo para o chat. Tá certo? Porque eu preciso projetar essa tela aqui, ó. Eu preciso projetar essa tela aqui. Vocês estão vendo o título, o capítulo 1, o surgimento e a expansão de Roma? Pronto. Então, Sim. eu preciso estar nessa tela aqui. Eu preciso estar nessa tela aqui. Então, para eu estar nessa tela aqui, eu não consigo ler o chat. Não consigo ver o assunto, a tela do Google Meet. Ok? Vamos nessa, vamos continuar. O que vocês estão observando é a questão da como era a vida pública da Roma Antiga. Esses aí são, vamos dizer assim, são os restos do Fórum Romano, tá certo? E esse fórum foi construído, para vocês terem uma ideia, no final do século VII a.C. Então, esse Fórum Romano ele foi construído provavelmente por volta de 700 anos antes de Cristo. Para vocês terem ideia, as ruínas desse fórum, ao todo, têm aproximadamente 2.700 anos. Tá certo? Então, vocês conseguem perceber nesse fórum romano a questão das pilastras, dos pilares? Sim. Esses pilares lembram o que para vocês do assunto passado? As colunas De onde essas colunas? da Grécia. Isso mesmo. Então, vocês podem ver que a arquitetura romana, ela também é inspirada na arquitetura grega antiga. A arquitetura romana, vocês estão vendo as pilastras, elas foram inspiradas na arquitetura grega antiga, tá certo? Então, lá, ao longo de muitos séculos, foram construídos nesse espaço muitos edifícios, templos e basílicas para as atividades políticas, econômicas, religiosas e jurídicas. Como você viu, as discussões sobre o espaço público dividem opiniões. Isso já aconteceu na Roma Antiga, por volta do século VII a.C. Na imagem da abertura desse capítulo, você pode observar o Fórum Romano, aí, ó, a questão do Fórum Romano, onde eram realizadas discussões políticas, econômicas e religiosas de interesse da população romana. Mas você pode se perguntar, o que a história romana tem a ver com a nossa história? O que a história romana tem a ver com a nossa sociedade atual? Gente, o livro faz uma pergunta e eu já vou responder, tá certo? O que... Deixa eu passar aqui um pouquinho, tá? Estou agora. Roma. O que Roma tem a ver com a nossa... O que Roma tem a ver com a nossa história? Aí você pode me perguntar, Jorge, por que estudar Império Romano? Vocês aqui podem estar perguntando, por que estudar o Império Romano? Por que estudar o Império Romano? Porque toda a nossa cultura, eu já falei para vocês, quando nós estudamos a Grécia. Diga. O senhor disse que a nossa cultura foi derivada da cultura greco-romana. Greco-romana. A nossa cultura ela é derivada da cultura grega-romana. Para vocês terem uma ideia, a nossa língua, o português, ele é derivado do latim. A nossa língua portuguesa, ele é derivado do latim. Latim é a língua oficial. O latim é a língua oficial. Sueli Maria. Quem é Sueli Maria? Você sabe me dizer? Alguém sabe me dizer quem é Sueli? É Joaquim. Tá certo. A nossa
língua, ela é derivada do latim. Latim é a língua oficial do Império Romano. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção de como Roma era, o Império Romano era imenso. Português, espanhol, francês, italiano são línguas hoje de países, tá certo? E essas línguas, elas são todas derivadas do latim romano, tá certo? Então, pegou a língua oficial de Roma, misturou com a língua bárbara, surgiu português. Pegou o latim romano, que é a língua oficial, misturou com outra língua bárbara, saiu francês. Então, por quê? Vocês já ouviram Messi falando? Vocês já ouviram alguma reportagem com Messi falando? Ou vocês já ouviram alguém cantando em espanhol? Vocês já ouviram alguém cantando em espanhol? Sim. Já ouviram alguém em espanhol falando? Tem Sim, algumas palavras, não tem algumas palavras que vocês conseguem entender, não é isso? sim. Por que você consegue entender essas palavras? Por quê? Tanto Porque todas são derivadas de uma mesma língua. o latim romano, porque todas elas são derivadas do latim romano, tá certo? E tem, aí, continuando, lembre-se de que anteriormente já estudamos as civilizações clássicas gregas e romanas, influenciaram o mundo ocidental em muitos aspectos. No caso da civilização romana, nós herdamos grifa, a organização da República, que nós herdamos. A organização, isso porque nós herdamos a Grécia Antiga. A organização da República. Temos também valores que vêm do direito romano. Além de tudo, a influência das línguas raiz latina e dos traços da arte produzida na sociedade ocidental. Você vai grifar de herdamos até ocidentais. Tá certo? Tá certo? Certo. Ok? Alguma dúvida? Professor, Diga. eu entrei agora na live, porque eu não tava conseguindo entrar, não. Porque desde aquela hora que o hacker entrou lá, aí eu não tava conseguindo entrar. Eu entrei agora. E que página tá? Eu estou na página 32. Ô, Jorge. Oi. 34, Eu não? só consegui entrar agora na aula, porque o colégio mandou o link errado, mandou o mesmo link do outro dessa aula. Página 34. 34 não, para vocês que entraram agora. Para vocês que entraram agora. Página 32. Eu vou repetir, vou marcar. Já iniciei, página 32. Vai lá, para quem entrou agora, página 32. Eu já li a questão do Palácio do Catete, página 32. Tem 3 perguntas falando sobre república. Tá certo? A questão da república. Nós vivemos hoje numa república, onde o povo escolhe os seus representantes. Res pública, coisa pública. Vem do latim. O nome república não vem do grego, e sim do latim, de Roma. Res pública, coisa pública. Então, tem 3 perguntas pessoais para vocês responderem na página 32. Alguma dúvida, Thales? Thales? Thales, está escutando, Thales? Thales? Joaquim, você entendeu? Sim. Thales, você está me ouvindo, Thales? Sim, tô. Pronto. Tô ouvindo. Na página 32, temos 3 perguntas para Ok. casa, tá certo? Aí, passamos a 33, vira a página 33, que é a continuação das imagens do Jardim do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.
iniciamos a questão de Roma. A questão daí do espaço do Fórum Romano, que é um espaço onde tinha discussões com relação à vida cotidiana da sociedade romana, da Roma Antiga. Lembrando, Roma começou como uma cidade e tornou-se um império, o maior império da antiguidade. Certo? Então temos aí o Fórum Romano, que a construção é iniciada aproximadamente do século 7 a.C., então quer dizer que é 700 anos antes de Cristo, a construção do Fórum Romano. Então, juntando todo o tempo, essas ruínas têm aproximadamente 2.700 anos, essas ruínas. Aí eu comecei a ler, página 34, no segundo parágrafo. Professor, Oi? o senhor, Luísa disse que o senhor não está aceitando ela. Eu já aceitei Luísa. Pede para ela mandar o link de novo. Pede para ela mandar o link. Pede para ela entrar de novo. Até Kailane tá na live. Vamos. Ó, ela até agora não mandou. Não mandou. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que estão mandando um link errado. Até agora ela não mandou. Ó, vocês estão vendo que ela não mandou? E aí? Ela disse que o senhor não está aceitando. Você está vendo aí? Você está vendo a tela do meu computador? Não. Tem aí. Não. Tem aí. Pronto. Se ela mandar, eu aceito. Mas já tá entrando em outro link. Só se ela tá alguma coisa. E aí? Eu mandei o link para ela já. Ela não tá entrando, Apareceu não. que ela tá participando. Entrei agora, professor. Deu pra entrar agora. Não sei o que tá acontecendo, mas tipo, eu tava na chamada, daí do nada sai. Então, Você já disse assim, desde aquela tinha hora falado, que você... a aula acabou. Desde aquela hora que você mandou de novo, Luísa. Eu aceitei. Você estava ali já participando, não estou entendendo. Juro você. Tava não, professor. Meu amor, veja só, eu já tinha aceitado você. Isso, daí depois alguém tinha acontecido alguma coisa, me tiraram da chamada, dizendo, a aula acabou, não sei o que tá acontecendo. Alguém te tirou A da chamada? reunião acabou, bem assim. Foi mesmo, foi? Sim, tinha falado isso Será na que minha não sala. Não sei. Quê? Tá bom, vamos parar? Vamos parar? Vamos continuar. Luísa, você escutou alguma coisa? Tá escutando alguma coisa? Não. Arruma. Você sabe qual é a página que era para ser iniciada? Sim, sei. Qual a página? A gente começou na página 32. 32. Tem 3 perguntinhas lá, você coloca para casa. Aí agora nós estamos na página 34, tá certo? Ele está falando o que nós herdamos de Roma. Aí, Eu já entendi grega. o que nós herdamos de Roma? Nós herdamos, está no segundo parágrafo. Veja aí, segundo parágrafo, na terceira linha do segundo parágrafo. Aí você começa a grifar. Herdamos a organização da República. Temos valores que vêm do direito romano, além da influência das línguas raízes latinas e nos traços da arte produzida das sociedades ocidentais. Isso que nós herdamos da Roma Antiga. Certo? Continuando, presta atenção aí, Calil. Emerson? Tem lá. Mas para conhecermos e entendermos a importância da civilização clássica romana, precisamos falar sobre a formação de Roma desde sua origem.
Um dos maiores beijos da cultura ocidental, Roma, ela grifa. Está localizada na Itália. Vou precisar. Está localizada na Itália, que recebe milhares de pessoas anualmente, que vem em busca da história contada pelos seus edifícios, que tem mais de 2.000 anos, como o Coliseu, que é a foto abaixo, construído por volta do ano 80 depois de Cristo. Não é antes de Cristo, não. O Coliseu está aqui, as ruínas. Jorge, Richard tá tentando entrar. Richard já estava fazendo parte da aula. Ele disse Tá pra valendo. pedir pro senhor entrar. E ele pediu Meu pra ele. professor, eu acho que foi quando aquele hacker entrou e hackeou. Não sei. Isso já aconteceu na aula de uma amiga minha. Começando a me ligar pra dizer que não tá, não. Oxi, gente. Veja só. Richard já entrou na aula. Richard já tinha entrado na aula. Eu aceitei Richard. E ele já está fazendo. Está acontecendo com o Richard a mesma coisa que aconteceu com você, Luísa. Já foi aceito na aula, sai da aula e não consegue entrar. Professor, sabe aqueles negócios que ele tava colocando lá, tipo aqueles trava? Sei. Uma amiga minha tinha acontecido isso na aula dela. Daí ela tinha falado que tinha hackeado a conta do celular. Calma, tinha hackeado a conta do celular da amiga dela. Aqueles negócios. Tá certo. Eu botei aqui, tá certo, gente? Então, está acontecendo frequentemente o seguinte, eu vou ter que virar. Professor, Só um momento, eu estou falando com o Pedro, eu vou até desligar aqui o meu áudio. Estou falando com o Pedro, tá certo? Eu estou escutando vocês. Oxe, tá, o professor tá mutado. Gente, eles não estão ele não tá na reunião, não. ele tá falando com Petra, minha gente. Eu sei, mas ele não tá na reunião, não. Eu Ai, posso não. falar aqui, eu estou escutando vocês. Então, parem, por favor. Tá certo? Eu resolvi aqui um problema. Parem. Vamos lá. Só explicando. Não tem o que aconteceu com Luísa. Não tem o que aconteceu com Luísa. E o que está acontecendo com o Richard é a internet de vocês. Quando a internet de vocês oscila ou cai, é como se a reunião tivesse acabado. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Professor, Oi. sabe o que eu acho? Eu e Carolina tava pensando, se o hacker tiver disfarçado de alguém aqui dentro da sala. Não tem nada que tem disfarce, não, meu amor. Não tem nada de aqui, não. Isso também já aconteceu comigo, professor. Quando eu tava tendo. Quando eu tava. Catarina Matos. Catarina Matos. Tem certeza que é a internet, tia? Esse daí entrou Entendeu? quando o hacker entrou também. Catarina Matos. Não conheço, não. Permite não, Sim, Joel. ela só entrou quando o hacker entrou. Ela entrou Verdade. e ficou falando um monte de E merda. é verdade. E também estavam perguntando quem ela era e ela não respondia. Tá bom. Então, recusa. Neguei. Então, vamos lá.
Vamos lá. É porque é difícil, gente. Eu não vou saber quem é o nome. Por exemplo, tem links aqui, tudo bem. Que é Luísa Beatriz, eu sei que é Luísa. Igor Gabriel, eu sei que é Gabriel. Maria Clara, eu sei Richard. Mas tem algumas pessoas que não têm o nome do aluno. Não tem o nome do aluno. Então fica muito difícil para saber quem é a pessoa. Eu não sei se faz parte da sala ou não. Tá entendendo? Então, tenta colocar o nome de vocês no perfil. Eu não estou falando o nome da conta, não. Estou falando o perfil para a gente poder entrar, para poder saber aceitar ou não o nome das pessoas. Por exemplo, Até uma foto serve, né, Jorge? Até uma foto serve para ajudar. Até a foto, eu sei que Andréa Mendes é Gustavo, eu conheço, tudo faz tempo. Mas assim, porque já passo. Mas se vier Andréa ou outra pessoa, não sei quem é. Então, como você me falou, Micael, até uma foto serve. Bota uma foto no perfil que me ajuda a identificar o aluno e permitir ou não. E o que aconteceu com Luísa... Jorge, uma pergunta, foi mal ter interrompido, mas tipo, como é que essa pessoa, essa não sei o que, Matos, ela pediu para entrar se ela não tem o link da aula? Alguém passou o link Tem alguém para ela. passando, viu? Tem alguém passando o link para ela. Ô, professor, eu tenho uma dúvida sobre a aula. Tá certo. Então, vamos voltar para a aula. Vamos focar na aula, por favor. Eu sei que, ó, já são 11h29. Estou aqui tentando resolver esses problemas. Então, tá me atrasando. Tá me atrasando muito com relação a isso. Tá certo? Então, vamos parar com isso. Certo? Vamos esquecer um pouquinho. Fala aí. Pode falar. Então, se a Roma, ela se localiza na Itália, foi a Itália que sofreu mais, assim, com alterações do latim romano? Não. Itália que... É o seguinte, deixa eu explicar de uma maneira geral. De maneira geral. Roma, enquanto a Grécia vivia seu apogeu, quando a Grécia vivia seus momentos mais impressionantes, seu maior esplendor, Roma era uma pequena cidade. Tá certo? É como se você tivesse uma pessoa na escola sendo bem mais forte e você fosse um pequenininho entrando dentro da escola. Tá certo? Então, quando Grécia estava no seu momento auge, áureo, Roma era uma pequena cidade. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, Roma ela foi crescendo, a cidade foi crescendo. E começando a conquistar outras cidades, começando a conquistar outras regiões. Tá certo? Prova tanto que Roma conquistou a Grécia. De tão importante militarmente, Roma se tornou. Porém, ela cresceu tanto, que teve uma hora que não teve condições de organizar aquele grande império. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, em casa e em sala de aula. Vamos pegar um exemplo de uma sala de aula. É mais fácil organizar uma sala de aula pequena ou uma sala de aula grande? Quando digo grande, é muito grande. Uma pequena. Tá entendendo? Uma pequena. Então é mais fácil organizar uma sala de aula pequena. Roma cresceu tanto, que ficou difícil a organização do império. Daí, com a falta dessa organização, Roma começou a ser alvo de invasões de povos inimigos. Deu para entender até agora? Deu para entender até agora? Então, devido a esse crescimento, não teve como proteger. É a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma pergunta. É mais fácil tomar conta de uma casa que tem, assim, vigiar uma casa que tem uma porta só de entrada, ou é mais fácil você sozinho vigiar uma casa que tem 10 portas de entrada? Qual é mais fácil? Uma porta só. Uma porta só. Então, pronto. Então, Roma tinha inúmeras portas de entrada que outros povos poderiam invadir. Foi o que aconteceu. Então, Roma ela sofreu com invasões,
Roma sofreu com invasões. Essas invasões fez com que, no ano de 476 depois de Cristo, olha o ano, 476 depois de Cristo, Roma não aguentou mais de tanta invasão, que acabou com fim, acabou dando fim à organização do Império Romano. Então, é a queda do Império Romano, o ano de 476. Esses povos bárbaros não vieram só para vir, destruir e ir embora. Não, eles vieram para ficar. Foram feitos para batalha. Batalhas, espetáculos em forma de batalhas. Faça a pergunta, Yasmin. Foi Yasmin? Foi? Sou eu. Diga, diga. Quem governava Roma naquela época, né? Porque ela foi destruída. Vários imperadores passaram por Roma. Inúmeros imperadores é o que a gente vai estudar, certo? Então, inúmeros imperadores passaram por Roma. Uns bons, outros não tão bons, outros ruins e outros péssimos, muito péssimos, horríveis, monstruosos. Para vocês terem uma ideia, Roma teve um imperador, logo no início do Império Romano, chamado Nero. Por volta do ano 80, eu acho que o ano 80. Já ouvi falar desse imperador. 80, 60, 80 depois de Cristo. Nero. Sabe o que Nero fazia com cristãos? Com seguidores de Jesus Cristo? Ele amarrava esses cristãos, jogava um tipo de peixe, tipo de petróleo, gasolina, nesses cristãos, e tocava fogo nesses cristãos vivos, para poder iluminar o seu palácio. Eles usavam os cristãos como tocha. Diga aí. Veja como Nero era mau. Então quer dizer que Roma não teve um governante fixo. Foram vários. Inúmeros. Quem fez essa pergunta? Maria Clara. Maria Clara? Isso mesmo. Isso, Maria Clara. Não só teve um governante fixo. Tiveram inúmeros governantes, inúmeros imperadores. Eu estou falando aí do Império. Roma começou uma monarquia. A monarquia porque tinha um rei. Então, a história inicial de Roma, a cidade de Roma começou com reis. Só que esses reis foram perdendo um espaço por pessoas ricas, por grandes proprietários de terras. Aí daí Roma se tornou uma república. E, por último, um império. Certo? Certo? Entenderam ou não? Gente, vocês entenderam? Sim. Pode falar. Sim. Sim. Presidente de hoje em dia, certo? Muito mais. Tem muito mais poderes. Calil perguntou o seguinte, só no instante. Calil fez essa pergunta, porque eu acho que vocês não escutaram aí não. Dá para captar o áudio. Calil perguntou, os imperadores romanos de antigamente se comparam a presidentes de hoje? Não. Para vocês terem ideia, os imperadores romanos, eles eram considerados como deuses. Eles eram adorados como deuses. Ô, professor, é verdade que o imperador mais cruel da Roma foi Caio Júlio César Augusto? Caio Júlio César, nem imperador ele se tornou. Júlio César nem imperador se tornou. Júlio César, ele foi um cônsul. Tá certo? Então, vamos, gente, vocês estão falando do final de Roma. Vamos começar a falar do início, tá certo? A origem de Roma. Vocês estão muito preocupados com o final. A gente vai estudar o final de Roma. Mas para estudar o final, temos que estudar primeiramente o quê? O começo. O início. Vamos lá. A origem de Roma. Estão acompanhando comigo aí? Acompanha comigo? A origem de Roma, provavelmente deu-se em um pequeno... Qual como Roma começou? Vai me falar aí, muito interessante. Um pequeno... Grifa aí, página 35. Um pequeno povoado... Página
Página 35, na segunda linha. Olha como Roma surgiu. Roma não surgiu grande, não. Roma não surgiu espetacular, não. Roma era uma vila pequena. Página 35, segunda linha. Página 35, segunda linha. O pequeno povoado que tinha. Vamos lá, continuando. Um pequeno povoado, desliga o áudio, tem gente que está com o áudio ligado, está me atrapalhando. Um pequeno povoado de pastores e agricultores, próximo ao rio Tibre, rio esse que fica na região central da Península Itálica. Está aí na fotografia de vocês. Vocês estão vendo aí a Península Itálica? Vocês estão vendo aí o nome Roma? Vocês estão vendo aí a localização atual de Roma? Ô, professor, o que é uma península? Península, olha para a imagem. Olha para a imagem. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Vocês estão vendo aí que a Itália hoje parece uma bota, né? Parece uma bota chutando uma bola, parece, né? Ou uma pedra. Uma bota chutando uma pedra. O que é uma península? Deixa eu te responder uma pergunta com outra pergunta. Em geografia, você sabe dizer o que é uma ilha? Em geografia, você sabe dizer o que é uma ilha? Uma região isolada? Uma ilha é uma região, é uma porção de terra cercada por água. Todos os lados têm água. Não é isso? Então, uma ilha, todos os lados têm água. Aí você pergunta assim, Jorge, qual é a diferença entre uma ilha e uma península? Olha para o mapa. Uma península, ela não é cercada completamente por água. Pelo contrário, ela tem 3 pontos por água e uma outra ligada ao continente. Vocês não estão conseguindo entender? Então o Brasil pode ser considerado uma península? Não, o Brasil não tem nada a ver com a península, não. O Brasil é um país que tem um continentão. Península é um território menor. Certo? Então, vocês estão vendo aí a questão da Península Itálica? Vocês estão vendo aí que ela é cercada pelo Mar Tirreno e o Mar Adriático? Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver, gente, os nomes? Sim, sim. Então, Roma ela é cercada por 3 pontos por água. Um é Mar Tirreno, no seu lado esquerdo. Embaixo, o Mar Mediterrâneo. E do outro lado, o Mar Adriático. Aí você, Jorge, qual a diferença? É porque a parte de cima de Roma não é mar, é continente. Deu para entender o que é uma península, a diferença entre península e uma ilha? Vocês conseguiram compreender? Vocês conseguiram compreender? Sim ou não? Sim. Sim. Quem não compreende? Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu fazer um desenho aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela do computador? A tela do computador não. Sim. Desculpa. Vocês estão conseguindo ver a tela do quadro? Yes. Não. Sim. Yes. Vocês estão vendo aqui no Sim, quadro? tô vendo. Sim. Vocês estão vendo esse quadrado? Estão conseguindo ver o quadrado? Sim. Uma Sim. ilha é cercada por água. Todos os... Isso mesmo. Uma ilha ela é cercada por 4 pontos por água. Isso é uma ilha. Aí você assim, mas qual é a diferença entre ilha e uma península? Porque uma parte é continente, é terra. Deu para entender ou não? Sim. Deu para entender? Sim. Não tem água, Jorge. Oi? Oi? Água não, uma parte não tem água. Uma parte não tem água. Então, ela tem 3 partes com água e uma outra parte ligada ao continente. Só basta você olhar para o mapa. Olha para o mapa no livro de vocês. Só basta vocês olharem para o mapa no livro de vocês. A Península Itálica, ela é cercada pelo Mar Tirreno, o Mar Mediterrâneo e o Mar Adriático. Se ela fosse cercada por cima, por outro mar, não seria uma península, seria uma
Ilha. Tá certo? A diferença? Pronto, então isso é uma península. Qual o nome dessa península? Península Itálica, onde hoje é a Itália. Tá certo? Continuando Existem grifando. várias penínsulas, né? Península Balcânica, Península Ibérica, existem várias penínsulas. Diga. Já. Peraí, só um instante. Tem uma pergunta aqui. Vá. No início, ela é uma cidadezinha pequena, depois se expandiu o ADN, né? Não. A cidade se tornou muito grande, né? Mas a área da cidade, domina a cidade. Ops, quem é que está cantando? Sério? Luísa. Luísa! Luísa, por Meu favor. Deus! O professor não sabia que estava aberto. O que é isso, Luísa? Hã? Eu Tu não sabia fica que estava aberto o cantando no áudio. meio da aula, Luísa. Tá bom. Aí, Igor, tá bom. Continuando. Vocês grifaram, né? Vai grifando. Chipre, região da Península Itálica, por volta do século 8 a.C. Grifa. Por volta do século 8 a.C. Até 8 a.C. Tá certo? Há muitas narrativas sobre sua origem. Algumas são baseadas em documentos e, portanto, possuem maior aceitação pelos especialistas. Outras são mitos que se perpetuaram ao longo do tempo, sendo incorporada à cultura daquele povo. Aí, continuando. É pra grifar tudo, Jorge? Não, vai grifar até século 8 a.C. Aí, o texto falou que há duas narrativas existentes para a criação de Roma. Uma é através de documentos. Então, os documentos escritos relatam a criação, a fundação de Roma. Também existem relatos mitológicos, como se fosse uma história contada de como Roma surgiu. Aí você fala assim, mas que tipo de mitologia é essa? Há uma mitologia para a criação de Roma. Eu vou explicar primeiramente o que é, depois eu vou ler. Tá certo? Segundo a mitologia romana, a cidade de Roma, estou falando da cidade, lembrando, ela começou com um povoadozinho, uma cidade pequenininha, tá certo? A cidade de Roma, ela surgiu por volta de, vamos dizer assim, de 700 a.C., 800 a.C. Como surgiu essa cidade? Segundo a mitologia, dois irmãos, herdeiros de Roma, eles foram, vamos dizer assim, presos, eles eram bebês, e jogados no mato, jogados em uma floresta. O nome desses irmãos? Rômulo. Os irmãos Graco. Os irmãos Rômulo e Remo. Eles eram descendentes vamos dizer assim, dos líderes de Roma, do líder de Roma, né? De Vigílio. E eles foram deixados para serem mortos nessa floresta. Porém, segundo a mitologia, eles foram amamentados por uma loba. Segundo a mitologia romana, eles foram amamentados. Essa imagem, essa estátua aí. Eles foram amamentados por uma loba. Tá certo? E com o passar do tempo, eles foram achados por um fazendeiro, foi achado por um camponês que criaram. E com o passar do tempo, Rômulo matou o seu irmão Remo. Rômulo matou seu irmão Remo e fundou a cidade de Roma. Parece um trava-língua, né? Rômulo matou Remo e fundou Roma, mas não é um trava-língua.
Roma. Tá certo? Vamos ler agora a origem mítica, lendária, mitológica de Roma. Gente, isso aí é uma mitologia, não quer dizer que é real. Certo? Escutaram? Vocês escutaram? Sim. Sim, George. Pronto. Não quer dizer que é real. Vamos lá. Uma loba, um animal feroz, um animal selvagem, vendo duas criancinhas. Na lógica, essa loba ia amamentar ou ia comer? Tá certo? Vamos lá. Na lógica, ela iria comer. Se alimentar desse. Isso mesmo. Vai lá. Sobre a origem mítica de Roma, Vigílio, que viveu entre os anos 70 a.C. e 19 a.C., um escritor romano, em sua obra Eneida, relata que Enéas, olha a história de Roma, Enéas, um príncipe troiano, fugiu para a Península Itálica, onde é a região de Roma. Depois que os gregos dominaram a cidade de Troia, e lá fundou a aldeia de Alba Longa. Não é aldeia, essa é outra aldeia, Alba Longa, que mais tarde tornou-se reino comandado pelo rei Numitor. Porém, Amúlio, irmão do rei Numitor, conseguiu prender o seu irmão e assumiu o trono. É como se você tivesse um irmão e você fosse rei e seu irmão te prendesse e ficar no teu lugar. Com receio de que a filha de Numitor, Réa Sílvia, pudesse ter um filho que poderia um dia ser herdeiro do trono, Amúlio deu ordens para prendê-la, mas aí, segundo a mitologia, mas o deus Marte apaixonou-se por ela e tiveram 2 filhos. O nome dos filhos? Rômulo e Remo. George, como assim? Deus Marte? Veja a mitologia. O Deus se apaixonou por Réa Sílvia e tiveram 2 filhos, Rômulo e Remo. Então, Rômulo e Remo são sobrinhos de Amúlio, que mandou prender a própria sobrinho neto dele. Olha que pessoa miserável ele é. Mandou prender a sobrinha e mandou prender os filhos da sobrinha. Mandou prender não, né? Mandou matar. Oi. Ô, professor, Oi. o deus Marte seria Ares. Ares, deus da guerra, né? Deus da guerra para os gregos. Então, vamos lá. Continuando, né? Amúlio mandou prender, né? Numitor mandou prender também a Sílvia. E o que fazer com as crianças? Ao saber do nascimento das crianças, Amúlio ordenou que jogasse no rio. Ele mandou pegar as crianças e jogar no rio. As crianças sobreviveram e foram alimentadas por uma loba e depois encontradas por um pastor. Mais tarde, Rômulo e Remo voltaram para essa aldeia, para a aldeia de Alba Longa. Tiraram seu tio Amúlio do trono e devolveram para o seu avô. Então, os 2 netos tiraram do seu tio avô e deu para o seu avô. De acordo com a lenda, Rômulo, não tem aqui, de acordo com a lenda, Rômulo matou Remo e depois ele fundou a cidade de Roma. Isso é verdade? Não. Isso é uma mitologia sobre a fundação de Roma. Vocês compreenderam? Sim. Sim. Sim, sim.
Mas a teoria vamos considerar que sim. Vamos dizer, Tio, Oi, diga. o senhor pode me dizer as páginas de hoje que eu vou almoçar? Meu amor, eu tô na página 40 é? 35. Mas eu acho que vai Páginas ser. de casa de hoje. Pronto, foi a página 32. Tem uma pergunta agora na 35. Deixa eu ver a outra. 32, 35 e 36, não? Pronto, pode ser. 32, 35, 36. Obrigada. Certo? Quem é? Ashley. Tá certo. Tá lá. Aí tem lá duas perguntinhas na página 35. Lê o quadro sobre a originalidade de Roma que a gente acabou de ler. Em sua opinião, se é sua opinião, a resposta de pergunta pessoal. Por quais motivos essas explicações mitológicas conseguiram persistir ao longo do tempo? Por quê? Se não é verdade, por quê? Quais os motivos levaram para essa história chegar até nossos dias? Devido ao quê? O que vocês acham? Por que essa história, que não é verdade... Eu sei. Diga. Devido à transmissão. A transmissão? Só por Vai isso? passando de um para o outro, aí depois acrescenta outras coisas, depois vai de novo. Será que é por causa disso? Então, na sua opinião, por que, assim, qual o motivo de uma história dessa, que não é verdade, ter durado tanto tempo? Basicamente foi o que Igor falou aqui. Que é algo contado de geração em geração. Mas será que é algo contado de geração para geração conseguiria passar por tanto tempo? Não tem algo além disso? Não é só a transmissão, mas é algo também que podemos acrescentar isso. Liga o áudio, e por falar, liga. Mas se não tiver, diga aí quem ia falar agora, vá. Quem ia falar? Eu liguei o áudio sem querer. Ah, tá certo. Vamos lá. Mais alguém tem uma opinião? Lembrando que é uma questão pessoal. Eu estou aqui ajudando vocês. Então, imagina, é como se eu contasse uma mentira. O que fez uma mentira durar tanto tempo? O que fez uma história que não é real, ter durado tanto tempo? Só porque ela tem passado de geração ou tem mais alguma coisa além? Porque eu acho que é porque não sei, não faço a mínima ideia. Eu agora também, a não ser que os imperadores de Roma, pela civilização, tivesse contado a história, a mitologia de Pessoal, tá certo, já tem passado de geração em geração, tá certo. Mas será que não tem a ver por ser uma história muito fantástica, não? Faz sentido, porque Por ser algo tão grandioso, porque assim... uma loba amamentar duas crianças pequenas não faz Isso sentido. mesmo. Eu vou passar aqui para vocês. Porque é uma história mirabolante. Isso mesmo, uma história muito mirabolante. Eu vou colocar aqui para vocês que estão aqui em casa, vocês que estão em sala de aula, vocês podem ver essa aula no YouTube e tá as respostas lá, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês a resposta dessas questões, que são perguntas com respostas pessoais, que tem a ver com isso, ó. Veja, vocês estão vendo aí o nome de resposta? Está em vermelho? Vocês conseguem ver o nome de resposta que está em vermelho, gente? Sim, consigo ver. Então, vamos lá. Tem lá. A resposta basicamente é o seguinte, ó, vê o que o autor quer dizer. É o da página 35, tá aqui no vídeo, aí você pode ver em casa, tá certo? No finalzinho... No primeiro eu botei, pois é uma história mirabolante. Também, mas essa história também sabe o quê? Faz parte da cultura do povo. Essa história faz parte da cultura do povo. É a mesma coisa de algo que faz parte da nossa história.
Por exemplo, Saci Pererê. Saci Pererê, perfeito. Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso folclore. Existe Saci Pererê? Mas Não, por quê? Mas por Não. que a história do Saci Pererê dura até os dias de hoje? Porque ela é porque é passada muito de geração em famosa geração? e é da nossa cultura. Isso mesmo. Vamos lá, a resposta pessoal. Vamos lá. Os chamados mitos, eu estou lendo aqui a resposta, tá certo? Que vocês estão acompanhando. Os É qual? chamados. Acompanha, Eric. Acompanha. Foi porque, como é o nome? Eu tava ajudando minha mãe a fazer o miojo. Tem lá. Os chamados mitos estão na página 36. São duas questões, a resposta está aqui. Os chamados mitos de fundação acabaram fazendo parte da cultura do povo. Além disso, não há muitos registros escritos, fontes históricas do período da formação de Roma, o que leva à criação de histórias que tentam explicar a origem de Roma. Então, vamos lá. Você acredita mais em uma carta? Vocês acreditam mais em uma carta escrita mesmo? Ou uma história falada? Uma história contada? O que é mais real? O que deve ganhar mais veracidade? Uma carta, não é isso? Então, vamos lá. Eu tenho 2 alunos aqui, na sala de aula. Aí eu estou escrevendo uma carta que os 2 brigaram. Eu estou relatando aqui, os 2 brigaram. Aí chega um aluno, ou outro aluno, com o passar do tempo, ó, rapaz, souberam que na época da pandemia tinha 2 alunos no colégio aclamando, Emerson e Calil, e eles brigaram. O que vai ganhar mais, vamos dizer assim, veracidade? O que você vai mais acreditar? Na carta ou na história? Na história. Na história contada. Não, veja só. Se o Veja senhor só. for contar, aí Eu estou aqui. Não, mas veja só. Alguém está aqui presente. Presta atenção, vamos lá. Alguém está aqui Eu presente. acreditaria na carta. Você acreditaria na carta, não é isso? A carta ela ganha mais confiança, mais registro. Você confia mais na carta do que na história contada depois, não é isso? Porém, se não tem a carta, você vai acreditar em quê? Na história. Na história. Por que você não acredita na carta? Porque não existe essa carta. Então você vai acreditar em quê? Na história. Na história. Vamos lá. Isso não é acreditar. Oi, calma, deixa eu terminar só essa pergunta, só no instante, viu, Riquelme? Existe algum relato histórico sobre a criação de Roma escrito? Existe algum relato histórico? Existe, só no instante. Existe algum relato histórico escrito sobre a criação de Roma? Não. Não existe nenhum relato. Ninguém estava lá na hora escrevendo quando Roma foi criada. Porém, existe uma História. história. Uma não, existem várias histórias. Não. Existe essa história. Para a formação Só de essa? Roma, existe essa formação. Essa é a formação mais aceita. Mitológica é que 2 irmãos foram criados por uma loba e um matou o outro e fundou Roma. Certo? Riquelme, Riquelme, antes de tudo, Riquelme, qual a sua pergunta, Riquelme? Sim, George. Olha, meu primo, ele disse que qualquer pessoa pode mudar a história. Isso é verdade. Qualquer pessoa pode ir lá e dizer, tipo, do nada caiu uma bomba e Roma surgiu. Mas assim, é uma mitologia, né? Então, também. algo tem que ser acreditado. Então, para terminar a segunda questão, a pergunta da segunda questão. É o seguinte, Calil, para você conhecer um pouco mais sobre o poeta Virgílio,
Realize uma pesquisa sobre sua vida, sua principal obra, Eneida, depois compartilhe as informações com os colegas. Vou deixar isso aqui para casa para vocês, tá certo? Eu já respondi o primeiro, tem o segundo, e vocês fazem essa parte aí. Tá certo? Oi? O primeiro está no YouTube, tá certo? Tanto o primeiro como o segundo está no YouTube para acompanhar. Então, nós terminamos na página 35. Vamos ficar na página 35. Até a página 35, tá certo? Ok, gente? 32 a 35, né? 32 a 35, nós terminamos. Certo? Ok. Então, já pode se despedir? Não. Eu estou falando de exercícios. Não pode se despedir ainda, não. Tá certo? Ok? Ok. Pronto. Então, o senhor tem 6 perguntinhas. minutos. Não, 6 minutos. Páginas 32 e 35. Faça essa pesquisa sobre Virgílio, o poeta romano. Faça a pesquisa sobre Eneida, essa mitologia. É um resumozinho, faça um resumo. Faça um caderno mesmo, esse resumo. Tá certo? Já que não tem espaço no livro, aí você faz esse resumo no caderno sobre esse poeta, Virgílio, e sua principal obra, Eneida. Essa obra que fala sobre a mitologia da criação de Roma. Ok? Certo? Certo. Certo, ok. Ok? Pronto, gente. E dúvidas sobre Roma? Alguém tem alguma dúvida sobre Roma? Não, professor, só tô frustrada. Como é que um irmão mata o próprio irmão, né? Lembrando Anda a mitologia. Não é verdade. Adorei a aula, professor, muito boa. Muito boa. Também amei. Luísa. Ô, professor, sabia que Luiz, uma vez, ele falou com uma professora que a aula foi muito boa e quando chegou no grupo disse que a aula estava horrível? Não sei. Mas relaxa. Vamos lá. Eu vou Eu terminar de disse que estava chata, professora, porque tinha demorado meia hora seguida, sem parar. Não, pode sentar aí. Ô, professor, eu acho Roma muito imitona. Eu também acho. Peraí, só um instante. Eu vou parar de gravar agora, tá certo? Eu vou encerrar a gravação. Antes de tudo, vou encerrar a gravação. E eu vou tirar a dúvida de vocês. Ó, eu vou interromper a gravação, estou encerrando a gravação a partir de agora.